primavera e os produtores rurais já estão preparados para começar o plantio. A previsão é de uma safra recorde de grãos. Nós temos visto uma população crescente. A tendência é que em pouquíssimo tempo alcancemos 10 bilhões de pessoas no planeta. De tudo que o mundo vai precisar produzir a mais, 40% tem que vir a mais do Brasil. Porque o que qualquer estado precisa que tenha agro? Precisa ter inovação para ajudar o produtor. Um ecossistema tecnológico de inovação é uma conjunção de ambientes e pessoas. Uma safra de grãos recorde, com 289 milhões de toneladas. O Brasil deveria ter, na minha opinião, 50 mil startups do agro. Nós desenvolvemos uma tecnologia de tratamento de sementes à base de gás carbônico. É como se nós tivéssemos o mapa genético de 70% dos brasileiros. Para a mesma área produzida, a gente consegue fazer 170 vezes mais produtos por metro quadrado. Não é tamanho de propriedade, é resultado dentro da propriedade. A gente sabe que existe uma demanda muito latente por tecnologias sustentáveis. Tecnologias que aumentem a produtividade e, ao mesmo tempo, tenham segurança ambiental. O mundo depende disso. O Brasil depende disso. A segurança alimentar está diretamente ligada ao potencial produtivo dessas áreas, seja para a agricultura, seja para a pecuária ou para a criação de outros tipos de animais. É uma combinação de sustentabilidade com segurança alimentar. E a única forma de fazer isso, na nossa visão, é via o empreendedorismo tecnológico. Quando a gente olha lá para o passado, as fazendas antes faziam tudo, elas produziam os insumos que elas precisavam, elas faziam algum tipo de processamento, elas foram em 1940, 1950. Aí foram surgindo empresas especializadas de produtos químicos, de sementes, de adaptação de maquinário. E essas atividades que eram antes feitas dentro das fazendas, elas saem para ser feitas por empresas específicas. E aí então a agricultura, que antes abraçava todo mundo, ela ficou só com o dentro da porteira, aquelas coisas que são feitas na fazenda. Em 1957, dois professores da Universidade de Harvard, o John Davis e o Ray Goldberg, vieram então com a ideia de trazer todo mundo para dentro de novo. E aí criaram o conceito de agribusiness ou agronegócios, que é as empresas que estão antes da fazenda, faz semente, fertilizante, curral, todo esse tipo de coisa, vacina, as fazendas, e o pós-fazenda, que é a indústria de processamento de alimentos, de bioenergia, a distribuição, o restaurante e os prestadores de serviços para isso aí tudo funcionar. Na minha época, para você comer uma maçã, era uma vez ao ano, porque a maçã era argentina e era cara. A maioria das pessoas acham que o Brasil sempre foi uma potência produtiva agrícola, né? E não é verdade. Nossa população cresce muito a cada ano. Assim também cresce a necessidade de produzir alimentos. $15 milhões de brasileiros cuidam da agricultura. Há um grande esforço para ajudá-los. O Brasil está ganhando o desafio da produção de alimentos. Muitas pessoas acham que o sucesso da agropecuária do Brasil veio por acaso, né? Ou pura e simplesmente pelo acaso. E não foi isso, né? Não foi porque foi uma estratégia muito pensada e gestacionada ao longo da década de 70, quando o então ministro da Agricultura, o Dr. Alisson Paulinelli, e ele mandou jovens recém-formados de escolas agropecuárias, principalmente agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, e mandou essa meninada para o mundo inteiro, desde a China, Japão, todo o Oriente Médio, foram para a África, foram para os Estados Unidos, foram por países da América do Sul e também para a Europa, para verificar quais eram os conhecimentos disponíveis na agropecuária mundial. E voltassem para o Brasil e usassem tudo que eles usavam lá? Não. Adaptassem todo esse conhecimento para uma realidade de mundo tropical, de um Brasil tropical que tem particularidades de clima, de solo, de cultivos e uma particularidade socioeconômica também. O Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural orientou para melhorar a produção de alimentos e a comercialização
aproximadamente 272 mil pequenos produtores nos últimos 3 anos. Previsão de colheita recorde para esse ano. O Brasil tem potencial para atingir o recorde de quase 8 milhões e meio de toneladas. Conquista o som do Brasil agora 3h21. Primeiro começaram a chamar Ribeirão Preto de Califórnia brasileira. Agora fizeram um corredor da inovação para unir as cidades mais importantes do agronegócio no interior de São Paulo e colocaram a nossa Ribeirão na ponta. Isso é lindo. Depois não podem reclamar se a gente ficar metido, se achando, hein? Não tem pra ninguém. Eita, Ribeirão Preto! Solo hoje, no meu ponto de vista, é o bem mais valioso da humanidade. Esse que está sujando a sua botina, esse que fica debaixo da sua unha. 90% do que a gente consome, seja as fibras que estão nos vestindo, seja o combustível que nos trouxe até aqui, seja os alimentos, vem do solo. É no solo, literalmente, que a vida começa. E os solos de qualquer lugar do mundo são formados por 4 coisas: ar, água, matéria orgânica e minerais. Dessa alquimia de 4 ingredientes, 50% são de minerais. Quanticum, ela se especializou no desenvolvimento de um método para ver a saúde do solo, igual tipo de sangue. Existem métodos para que a gente possa identificar essas características no sangue. No solo, para que nós possamos identificar essas estruturas muito pequenininhas. Aqui é pó, que está na minha mão. Esse pó, o nome é nanopartícula. Existem métodos para a gente identificar essas nanopartículas. Alguns desses métodos são ganhadores de prêmio Nobel. São métodos com mais de 100 anos. O que a Quanticum fez foi sociabilizar essa ciência e desenvolver um procedimento para que essas partículas fossem quantificadas de uma maneira mais rápida e mais precisa. Esses solos, eles têm diferentes tonalidades. Essas diferentes tonalidades estão relacionadas com esses minerais. Quando a gente passa esse sensor ele está funcionando como se fosse um ímã. Ele consegue ver as propriedades magnéticas desses grãos muito pequenininhos que tem no solo. E aí, dependendo dessa intensidade, dessa força magnética igual ao ímã, a gente consegue ver na tela do computador números. E nós convertemos esses números para práticas agronômicas mais sustentáveis. Cada cor desse mapa, elas representam variações nas características e aptidões do solo. Então hoje nós temos uma base de dados que cobre 70% do país. É como se nós tivéssemos o mapa genético de 70% dos brasileiros. E com esse mapa genético de 70% dos brasileiros, nós pudéssemos ajudar as pessoas do Amazonas, do Maranhão, do Piauí, para diferentes finalidades de saúde. Esse mapa a gente pode utilizar para onde comprar fazendas, onde arrendar fazendas, onde fazer fusões e aquisições de grupos. Depois que nós escolhermos a fazenda, compramos ou arrendamos, nós vamos para a segunda pergunta: o que plantar? Então, dependendo da aptidão do solo, nós ajudamos a escolher qual a melhor variedade ou espécie de planta a ser colocada naquele local. Um café, uma cana-de-açúcar, como nós estamos vendo aqui. E quando nós mapeamos elas por meio desse método simples, rápido e barato, nós conseguimos entender a aptidão do solo. A aptidão do solo para produzir comida, a aptidão do solo para armazenar carbono, a aptidão do solo para armazenar água, a aptidão do solo para expansão urbana, a aptidão do solo para mudar vidas. Um salto de produção e qualidade. Uma produtividade 5 vezes maior. Bom dia, meu povo! Aqui na Bahia, tudo segue igual. Mais um dia de sol e mais um ano que fomos os maiores produtores de grãos do Nordeste. Quando se fala em safras recordes, lógico, clima é essencial, solo é essencial, mas se você não tem a semente, você não consegue produzir nada. Então ela é a base para que se tenha uma boa safra. Meu nome é João Américo, eu sou um dos sócios fundadores da Diox de Tratamento de Sementes, uma startup aí de tratamento de sementes do agronegócio.
Nós desenvolvemos uma tecnologia de tratamento de sementes à base de gás carbônico. Diversas culturas, soja, feijão, milho, trigo, algodão, que são culturas ainda em estudo, que a gente pretende lançar nos próximos anos. E a gente faz esse tratamento numa fase de pré-plantio com o objetivo de extrair o melhor potencial genético dessa semente e entregar mais produtividade no campo. Então a gente faz um tratamento de semente ali antes ao plantio e lá na ponta, no final do ciclo, a gente consegue agregar valor ali e aumentar a produtividade em até 12%. A gente usa hoje gás carbônico para fazer o tratamento de sementes, só que a gente não está fazendo nada de combustão ou alguma reação química onde eu estou produzindo mais gás carbônico, que é um gás do efeito estufa e vai prejudicar ali algumas questões atmosféricas. Na verdade, a gente fala muito CO2, mas são 6 gases diferentes que nós utilizamos e a gente contrata empresas hoje que faz a remoção desses gases da atmosfera para que a gente possa utilizar. Eu vou lá, coloco esse gás carbônico num ambiente controlado, ali onde a semente está armazenada, possibilitando que ela absorva esse carbono e quando ela iniciar o processo germinativo dela em campo, você vai ter uma planta com uma área verde muito maior. Então você estimula ela a fazer mais fotossíntese. E fotossíntese, numa parte dela, é fazer justamente a extração de gás carbônico da atmosfera para produzir energia metabolizável da planta, iniciar todo o ciclo de desenvolvimento dela. A Adioxys ela começou de um projeto de iniciação científica. Então eu tinha 12 para 13 anos, eu estava no Fundamental 2 do colégio e eu gostava de participar daquelas feiras de ciências promovidas por colégio, por algumas universidades. E eu sempre gostei de estar nesse meio e comecei a desenvolver uma pesquisa sobre o uso do gás carbônico para entender como que nós poderíamos utilizar o CO2. A gente observou uma oportunidade de usar o CO2 no processo de fotossíntese das plantas. Então ali a gente começou a fazer a inserção do gás carbônico, né, o CO2, o dióxido de carbono, no solo. Então a gente fez um experimento com rúcula, a gente viu que as rúculas estavam tendo um desenvolvimento superior quando aplicado o CO2 no solo, e a partir desse resultado positivo a gente foi aprimorando a nossa metodologia e participando de alguns eventos científicos. Ao todo nós participamos de 22 feiras de ciências, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e conquistamos quase 40 prêmios com essa pesquisa. E alguns desses eventos, quando a gente retornou para a cidade onde eu moro, em Londrina, no Paraná, cidade onde eu nasci, um investidor em startups do agro me fez um convite para que a gente pegasse toda aquela pesquisa, tudo aquilo que a gente tinha feito em academia. Nesse momento eu já estava ali no primeiro ano de graduação em agronomia, numa universidade de Londrina, para que a gente pegasse tudo aquilo da academia e colocasse um plano de negócio em cima. Hoje o nosso propósito é levar inovação e tecnologia para o produtor que possibilite ele agregar valor na produção, aumentar a produtividade e a rentabilidade com sustentabilidade. Você olha o perfil das pessoas com quem você trabalha e o interesse que todos têm. E eu vejo que todos são movidos com o mesmo propósito, de protagonismo. Todo mundo quer escrever a sua própria história. E quando a gente olha a forma como a Adioxys foi construída, é uma oportunidade para isso. Você pode escrever da forma que você quiser. Comecei com 12 para 13 anos a fazer uma pesquisa Fundamental 2 do colégio. E hoje, com 22 anos, a gente tem uma startup que está sendo estruturada para começar um processo de internacionalização daqui a 4 anos. No caso do Brasil, um caso único no mundo onde você consegue ter mais de uma safra por ano, nós conseguimos aumentar a produtividade da área também. Aumentar a produtividade no campo significa produzir mais alimento nos mesmos hectares, né? Que é a trajetória do agro brasileiro de 77 para agora, né? A gente mais do que quadruplicou a produção, dobrando a área plantada. Então foi um salto de produtividade que permitiu que a gente alimentasse aí mais de 800 milhões de pessoas. Se a gente tivesse a mesma tecnologia e a mesma produtividade da década de 70 hoje, nós precisaríamos ter mais 200 milhões de hectares cultivados para conseguir produzir a mesma quantidade de alimentos. Essa amplitude na produtividade da área nossa é o reflexo da tecnologia aplicada no campo. Um ecossistema tecnológico de inovação é uma conjunção de ambientes e pessoas, né? Nós chamamos de ambientes de inovação, que são incubadoras, aceleradoras, hubs, e os ambientes de geração de conhecimento, universidades, centro de pesquisas, né, os que geram conhecimento. Hoje fala-se muito em inovação aberta, Open Innovation, né? Nós temos várias empresas que falam que faz, mas ainda não está na essência, tá? Então, importante é isso, vem a questão do compartilhamento, né? Você compartilhar suas ideias para juntos cooptarmos e
cooperarmos, né? Chama-se competição. Então, todo esse processo você vai poder fazer dentro de um ecossistema, dentro de um hub. As indústrias já reconhecem, estão apostando, né, seja nas agtechs como na área de serviços. A gente tem, né, muita empresa surgindo para facilitar a área de serviços para esse mercado, como você também tem as food techs. Então eu vejo isso como uma forma de você dinamizar a resposta a essas soluções, porque são muitas que a gente precisa dar, e problemas antigos, né? Então eu acho que agora, sem dúvida, com mais gente de forma dinâmica podendo responder essas questões, por exemplo, a logística, né? Nossa estruturação de agregação de valores. A nossa visão de ecossistema aqui no GTEC Garage é que não existe o ecossistema de Piracicaba, o ecossistema de Campinas, de Londrina, até mesmo o ecossistema de St. Louis ou da Califórnia. É um único ecossistema, é uma rede. Está tudo conectado de alguma forma. A gente tem a aceleradora aqui no Eduardo, a Ciclo Agritech, e a gente tem a aceleradora que eu participei, da Sociedade Rural do Paraná em Londrina. Se esses dois sistemas eles não tivessem em comunicação, em conversa, talvez eu não estivesse hoje aqui em Luiz Eduardo. Então, o ecossistema de inovação, a gente está lidando com pessoas que estão sempre buscando formas de melhorar, aprimorar o que nós já fazemos. E outra, traz benefício novamente para o agro. Se a gente não conseguir se conectar, unir, fazer projetos que possam auxiliar na produção sustentável, esquece, aí cada um vai ficar no seu cantinho e não vai acontecer nada. O ecossistema, ele junta o conhecimento, a inovação, as pessoas que fazem em prol do nosso grande cliente, que é o produtor rural. E para você que está aí curtindo a gente, vamos lá de notícia. A revista Exame classificou Uberlândia como uma das 10 melhores cidades para se fazer agronegócio no Brasil. E haja terra, sol e água para produzir tudo isso. Existe uma restrição de água, né, em todo o mundo, né, em regiões do Brasil também. A irrigação ela tem um papel muito importante. Cada vez mais vai ser mais protagonista, né, dentro dessa questão que a gente vê de condições climáticas, de segurança alimentar. Nosso principal trabalho hoje é fazer essa gestão completa da irrigação da fazenda, né, é dar esse suporte para o produtor no dia a dia mesmo, né, envolve, né, solo, planta, clima, equipamento, né, tudo isso envolvido. Então nós temos uma plataforma e a plataforma ela tem um algoritmo que é para cada tipo de cultura, região, em que ele me dá uma recomendação de irrigação para aquele dia. Ele olha ali, ele consegue visualizar através de mapas e as parcelas e tal, com a escala de cores, qual área que tem um maior déficit hídrico ou não naquele dia, né? Então ele já bate o olho pela cor, né? Qual que eu preciso de irrigar primeiro? É esse pivô, é o outro, né? Qual que eu vou irrigar primeiro, qual cultura, né? O que o algoritmo da plataforma, né? Quais que são os cálculos e o que ele busca, né? Então tem todas as informações das culturas, né? Então para cada cultura, para cada fase da cultura, existem coeficientes diferentes. Profundidade de raiz, coeficiente de cultura, área sombreada, tamanho dessa planta. Então tudo isso vai influenciar na necessidade hídrica dela naquele dia. A condição climática, né? Então a gente instala estações meteorológicas, a gente já tem uma rede que representa muito bem, e aonde não tem essa rede, aonde tecnicamente esses dados não representam aquela propriedade, a gente coloca novas estações meteorológicas. Então usa as variáveis, temperaturas máxima, média, mínima, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar, para trazer essa informação para dentro da plataforma também. De 2016 para cá, a gente já monitorou mais de 3 milhões de hectares, né? Então, sim, é muito preciso e regionalizado, né? Não é uma informação que eu uso aqui em Uberlândia, eu uso no Mato Grosso, não uso. Completamente diferente o comportamento em cada região. Hoje, 40% de tudo que é consumido no Brasil vem da irrigação. E o que é bacana, né? A área irrigada e agricultável, ela representa apenas 15% de toda a área. Então você pega 15% de toda a área que é agricultável no Brasil, é irrigada. E esses 15% fornece 40% de tudo que é consumido. E isso é característico da irrigação. Ela te possibilita a você plantar mais de uma safra na mesma área, né? Você pega uma área que antigamente você conseguia fazer uma safra só, faz 2 safras, né? Você dobra isso, né? E aí, quando a gente pensa em mudança climática, né? A gente pensa em mudança de regime de chuva, que é o que afeta muito a produtividade, né, das culturas, né? Na irrigação você não tem isso, né? A irrigação te dá essa garantia, né, de produzir, né? Os produtores são muito preocupados com isso, né? Então, o produtor está preocupado
em utilizar o recurso de forma racional. Ele está preocupado em usar a água na quantidade correta, né, na quantidade que a planta realmente necessita. Talvez aquela mesma água que ele estava usando, né, um pouco a mais na sua área, ele consiga colocar outro equipamento ou expandir a própria área irrigada dele, aproveitando essa água que está sobrando ali. Então isso para ele é muito extremamente importante também. A água é o nosso principal insumo, e ela que vai garantir a sustentabilidade, né, e de produtividade, de produção e da questão de segurança alimentar. Se a gente cuidar muito bem da água, né, se a gente usar ela da melhor forma possível, né, porque sem ela a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir ter esse papel tão importante. Porque quando a gente fala, vamos expandir a área irrigada, a gente tem um potencial, o Brasil vai alimentar o mundo, e a gente só consegue isso com a água, é ela que possibilita tudo. O Brasil está muito bem quando você compara com outros países do mundo, porque a agricultura em outros países do mundo ela não é atrativa. Ela é muitas vezes um setor decadente, é um setor estável, e aqui ela está bombando. Eu lido muito com o jovem, ele quer trabalhar no setor. Então isso atrai as universidades de engenharia, centros de inovação de outros setores a desenvolver soluções para o agro pelo potencial de crescimento que ele tem. Ou seja, a gente formar essas pessoas que tenham essa capacidade analítica de pesquisa, de fazer perguntas, né? Por que isso, por que não aquilo? E acho que esse é o papel da universidade, gerar mesmo essas provocações, né? É incrível hoje como você vê em todos os elos investimento internacional chegando. Por quê? Porque o pessoal entende que aqui é a plataforma mais adequada para essa expansão que o planeta necessita. Tendência é que em pouquíssimo tempo alcancemos 10 bilhões de pessoas no planeta. O Brasil será responsável por ter parte no crescimento da produção agropecuária em mais de 40%. O Brasil deveria ter, na minha opinião, 50 mil startups do agro. Tem 1.000 e poucas. A nível mundial, talvez tenha 60 mil. E o Brasil é o grande país do agro, né? Se ele não trabalhar isso, quem é que vai trabalhar? Olha o solo, olha a luminosidade, olha o volume de água. Então é aqui que isso tem que explodir. Porque o Brasil tem essa garra, tem esse DNA, né, de se colocar à frente competitivamente. E a cidade não para, porque se Piracicaba já foi chamada de Atenas Paulista e Florença Brasileira, agora é a hora de nos chamar de Vale do Piracicaba, o maior centro de inovação do agronegócio brasileiro. Dá até orgulho de falar, né? A gente sabe que existe uma demanda muito latente por tecnologias sustentáveis. Tecnologias que aumentem a produtividade e, ao mesmo tempo, tenham segurança ambiental. E o controle biológico ele encaixa muito bem nesses pilares. O controle biológico ele é uma ciência que vem sendo estudada há muitos anos. O que tem mudado a dinâmica desse mercado, dessa tecnologia, é que as inovações do ponto de vista de formulação, do ponto de vista de aplicação no campo, evoluíram muito nos últimos 10 anos. O que a gente enxerga é que ele vem para ser mais uma ferramenta. Atualmente ele vem crescendo numa taxa de 50% ao ano. São poucas as tecnologias que crescem nessa mesma velocidade. E a gente acredita que isso só tende a continuar. O mundo pede alimentos mais seguros, todo mundo quer consumir coisas mais saudáveis. O que a Gênica faz hoje é buscar na natureza micro-organismos que controlam importantes pragas, doenças e nematóides, e a gente pega esses micro-organismos, traz para dentro de uma indústria, multiplica eles em larga escala e retorna ele para o campo onde ele vai trazer o benefício de controlar essas pragas. Então é um método de controle altamente eficaz, mas também muito seguro do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de resíduo. Ele não vai deixar resíduo nos alimentos e vai preservar o solo, que é um grande patrimônio. Essa é uma das tecnologias que a gente desenvolve, além de algumas moléculas orgânicas que a gente tem pesquisado e desenvolvido, com esse intuito também de controlar importantes pragas e doenças. E quando a gente fala de agricultura tropical, esse é um dos grandes desafios que a gente possui. A agricultura tropical ela tem sempre 2 safras por ano, condição de clima, condição de temperatura e umidade que favorecem a propagação dessas pragas. E é por isso que esse contexto ele é muito desafiador quando se fala de Brasil, quando se fala de trópicos aí.
Quando a gente intensifica o uso do controle biológico, indiretamente a gente reduz o uso de químico. Então, nós não acreditamos que o químico deva ser erradicado, mas ele deva ser melhor utilizado. A gênica tem um propósito que é cultivar valor por gerações. Então, cultivar valor por gerações sintetiza muito bem essa nossa preocupação em desenvolver tecnologias e enxergar tudo isso num longo prazo. Se é no solo que tudo começa, é na universidade que a ciência é originada. Segundo o último mapeamento de startups brasileiras, são um pouco a mais de 1.200 startups. Arrisco a dizer que 60% dessas startups nasceram com ciência das universidades. Segundo a FAPESP, para cada R$1 investido na formação de recursos humanos para criarem as suas empresas, é retornado para a sociedade mais de R$15. O agro é o gerador do caixa. Para isso, ele precisa continuar sendo inovador e a universidade, junto com as empresas, tem um papel fundamental nisso, né? A Exalc, ela criou uma primeira versão de uma incubadora em 1984. Foi uma das primeiras incubadoras ligadas a instituições de ensino. Os dois objetivos de uma incubadora como a ExalcTech primeiro, transformar o conhecimento em inovação. A ciência, ela é o conhecimento. Mas a inovação é quando aquele conhecimento é aplicado em prol da sociedade. E quem leva esse conhecimento em prol da sociedade através de um produto ou serviço é uma empresa. Então nós temos que transformar o conhecimento em inovação. E a Exalc aqui é um celeiro de conhecimento, um centro de excelência em produção de conhecimento para o agronegócio brasileiro. E também a ExalcTech, no segundo ponto importante, ela é atender as demandas empreendedoras da nossa comunidade, do nosso ecossistema. Então, as pessoas que têm uma ideia, que têm algo pronto, que têm uma pesquisa, que tem potencial de inovação, elas podem utilizar toda a nossa estrutura para transformar conhecimento em inovação. O interior de São Paulo segue como grande responsável pelo Brasil ser o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Essa é a nossa Ribeirão Preto, terra do chopp, terra do café, do agronegócio, terra de gente boa! Bom dia. Eu acho que esse brilho no meu olho que tá justamente acontecendo agora aqui mostra o meu orgulho, cara. Eu tenho um orgulho, eu sou aqueles exalquiano orgulhoso, até chato, né? É que o pessoal confunde isso, né? Eu sou orgulhoso, da onde eu me formei, né? Foi difícil entrar lá, para quem não sabe é da USP, né? A Exalc é uma das fundadoras da USP. Foi difícil, eu entrei lá, fiz minha história lá, né? Todas as dificuldades que eu tive aí também, como muitos alunos têm. Consegui entrar numa multinacional que me apoiou, né? E me mandou para o Mato Grosso, lá eu aprendi. Então tudo que eu aprendi nessas empresas, estou implementando na minha. Eu estava ainda trabalhando numa multinacional, eu fiz uma viagem de férias para os Estados Unidos e voltei com um drone, né? Ainda não tinha muito fácil aqui no Brasil para comprar. E eu fui fazer uma imagem, né, de uma aplicação de químico, normal, com o trator e tal. E ali eu vi muita planta daninha, né? Aí eu mostrei pro cara, pô, seu canavial tá sujo, né? Ele era amigo meu de faculdade. Ele falou assim, Gustavo, esconde isso, que se meu chefe vê, isso é problema. Eu falei, rapaz, essa informação é importante. E daí eu já tava querendo empreender. Eu sempre empreendi, na faculdade eu vendia sorvete para me manter lá. Então eu falei, um dia eu vou empreender. Então eu vi duas curvas acontecendo, né? O drone, né? Hoje já é uma realidade, 4, 5 anos atrás era menos. E eu via o biológico, né? Tem um agente biológico muito antigo, chama Cotésia. Antigo assim, mais de 40 anos, tá? E se usa, e como que ele é liberado? Com as mãos. Então a pessoa entra dentro do canavial, abre um copinho, são vespinhas, as vespinhas fogem e vão atacar a praga que chama broca, tá? É uma das principais pragas que tem na cana hoje. Então no passado sempre tinha gente à vontade para isso. Hoje não tem mais. E vamos combinar, não é para o ser humano estar lá dentro. Então o pessoal começou a usar menos Cotésia. Por quê? Porque não tinha mais gente, não tinha mão de obra. Daí surgiu o drone. Então a gente bolou um sistema, né, um dispenser, né, a gente desenvolveu dentro de casa. A gente tem parceiros importantes, né, a FAPESP, por exemplo, apoia a gente, a Embrapi apoia a gente, mas um parceiro muito importante que a gente tem é o cliente. O drone viabilizou o cara usar mais biológico e ele com isso, quem usa mais biológico acaba usando menos químico, né, quase que diretamente isso, ele acaba conseguindo promover até uma melhoria no produto dele, melhoria financeira.
Um café, por exemplo, que for orgânico, ele é mais caro, ele tem muito mais entrada fora do país. É uma ferramenta, é uma baita ferramenta. O Brasil é o país que mais evoluiu na questão de biológicos com drone no mundo. Então tem muita gente que vem pra cá e fala, nossa, mas de onde você comprou isso aí? Não, a gente fez. Esse bicho aqui foi feito por água. Então esse motor que vocês estão vendo aqui, ele é blindado, ele aguenta mais poeira, ele aguenta chuva. Então o dispenser também é tecnologia nossa, também é patenteado pela Star Drones. Um carinho especial aí, a gente está chamando ele de Hércules. Então ele é um drone mais robusto, ele é mais agro, né? As hélices são enormes. É importante que a gente não faz para vender, a gente faz para uso próprio, né? E um projeto futuro nosso, não muito distante, é fazer um drone a combustão. Por ser envolvido sempre com cana, eu estou exigindo do pessoal da gente fazer um drone a etanol. Acho que o agro nunca recebeu tanta coisa legal, né, ao mesmo tempo. É muito comum as multinacionais trazerem, né, trazer uma molécula nova, trazer coisa da Europa para cá e tal. Mas, por exemplo, a gente está muito orgulhoso que a gente que está conseguindo desenvolver os nossos dispensers dentro do Brasil. Eu fico feliz de ter achado um segmento que acho que é certo, né? Então, acho que a palavra aqui acho que é orgulho, cara. Orgulho demais. Com investimento em tecnologia e pesquisa, o Brasil pode se tornar o maior fornecedor. Os grandes produtores rurais brasileiros focam na soja e no milho para... E é nessa hora que a gente vê o valor de um ecossistema de inovação como aqui de Piracicaba, quando tantas empresas com soluções inovadoras surgem aqui na nossa região. O AgriTech Garage é um hub de inovação especializado no agronegócio. A gente ajuda as grandes empresas e startups e outros atores do ecossistema a fazer a prática da inovação aberta, né? Inovação em rede, colaborativa. Então, reunindo todos esses atores para criar soluções juntos, né? Então, hoje a gente tem um cenário onde a gente precisa ser mais ágil, mais veloz para fazer a inovação acontecer. Os desafios são multidisciplinares, novas tecnologias chegando o tempo todo. Então, grandes empresas perceberam que não dá para fazer tudo dentro de casa. Então, para ganhar agilidade, competitividade, vale a pena ir para fora, entender o que está acontecendo. E um grande ator desse ecossistema são essas startups. Então, começou a se desenvolver essa prática de colaboração com startup, que pode se desenvolver de várias formas, né? Muito além de somente investimento, por exemplo. Esse ecossistema formado, né, de startups, investidores e até mesmo o produtor, né, ele tem uma grande oportunidade nesse cenário de ser mais participativo nesse processo criativo, né? Porque a gente fala que a inovação aberta ela é mais democrática e mais distribuída, onde ele pode sim se engajar com o empreendedor desde o início. E a gente já vê casos até de produtores que, a partir de um problema que eles identificaram no seu dia a dia, eles criaram a sua startup, né? Se a gente tem um ecossistema maduro, a gente consegue atrair talentos de outras áreas, talentos que não conhecem tanto o agro, mas que são importantes pela tecnologia que estão desenvolvendo, mas que eles se sintam confortáveis de vir para ambientes como esse e navegar nesses ecossistemas, tendo apoio para trazer aquele conhecimento que não é do agro para o agro, né? Poder colaborar com essas mais de 80 empresas, mais de 1.000 empreendedores de alguma forma, a gente está colaborando para alimentar o mundo, né? A gente fala que o nosso propósito aqui é alimentar os empreendedores que vão alimentar o mundo, né?
Como é bom ter você aqui curtindo a nossa programação. Não podemos esquecer de dar os créditos ao pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, que viraram referência de tecnologia no agronegócio aqui na região. Uma aceleradora é uma escola de empreendedorismo com um programa de conteúdos bem desenhado. Diferentemente do Hub, tradicionalmente o Hub ele é um local de encontro. Ele conecta uma população que ele mapeia de empresas com quem ele tem contato, ele mapeia uma população de startups e ele tenta fazer esses matches de encontro, porém sem trabalhar previamente a startup. Então aqui você parte do pressuposto que a startup não sabe e você começa trabalhando com a startup, levando ela a aprender uma série de coisas que são importantes para a vida dela e a validar a tecnologia e o produto dela. A gente descobriu, tem que ser um programa de 9, 10 meses, que no caso da nossa região pega a soja, o milho e o algodão, pega vazios entre essas plantios e colheitas, também para ver como é que o distribuidor atua aí, como é que uma consultoria agronômica atua aí, para enxergar soluções antes, dentro e depois da fazenda. Também a Ciclo pensou como é que ela poderia criar valor em pouco tempo. Por exemplo, tem projetos aqui que apareceram aqui para a gente selecionar, no primeiro batch, no segundo, que eram bons, mas que demorariam 2 anos para ficar prontos. Então a gente também colocou como pressuposto, tem que ser 9 meses, 30 semanas. Tem projetos bons de 2 anos? Tem. A gente costuma indicar, olha, o teu projeto precisa de mais tempo. Vai para uma incubadora, vai para um apoio pós-acadêmico, até chegar numa maturidade que eu consiga fazer decolar nesse período. Já que o custo de manter aqui dentro, né, o investimento que a gente faz de 2,5 milhões por ano, é um investimento que não me permite ficar... Se ficar 2 anos, dá 5 milhões de investimento. Concentra muito o investimento. Então, mesmo pós-aceleração, a aceleradora continua convivendo com as suas aceleradas, com as participações que ela tem, com um conselho consultivo de no mínimo 1 vez por mês, para ver se ela está esbarrando em algum problema, para ajudá-la a continuar o seu caminho. É época de preparar as máquinas, separar as sementes. A expectativa é colher 28 milhões de toneladas a mais. Você está curtindo a Rádio Norte, eu sou Silas Luiz e vamos juntinhos aí nessa tarde mais gostosa. Agora eu quero falar para você de um tema muito legal. Olha só, se o Paraná, gente, fosse um país, teria sido o 6º maior produtor de soja do mundo no ano passado. É isso mesmo, hein? Aquele solo está adequado, eu preciso preparar ele, trazer uma fertilização, trazer alguma coisa que complemente aquele solo. Eu estou olhando para a folha, eu preciso entrar com alguma aplicação de insumo químico para melhorar a resistência daquela planta. Eu tenho alguma coisa já biológica se manifestando que eu poderia identificar e trazer uma aplicação naquele momento, em vez de esperar mandar essa amostra aí para depois vir a aplicação. Então esse tempo de tomada de decisão, esse sempre foi o nosso viés, assim, vamos olhar para em que momento a tecnologia faz sentido. Numa mesma análise que eu faço de um grão de soja, que hoje a tecnologia já está no mercado do Brasil olhando só para proteína e gordura, fimbracinzas, essa parte bromatológica básica há muito tempo. Será que eu não consigo extrair alguma outra informação? Será que não tem, em vez de olhar só para a proteína, não podia estar olhando para aminoácido, não podia estar olhando para alguns outros componentes que também têm impacto em tomada de decisão? Às vezes essa decisão não está sendo tomada porque a pessoa que está tomando a decisão nem tem ideia de que poderia ter ali a informação já naquele momento. E o agro hoje, né, na minha visão, tem um potencial gigantesco, mas ele erra muito justamente nessas incertezas. Se a gente conseguir trazer tecnologias que minimizem essas incertezas, a gente vai gerar um impacto gigantesco. De que forma eu consigo democratizar a tecnologia no sentido de tornar mais acessível? Então a gente desenvolve todo o equipamento, toda a eletrônica, o sensor é importado, mas a gente vai envelopar ele com nossa plataforma, com nossa parte de inteligência, todo o sistema embarcado, o cloud, tudo desenvolvimento da Grendel. A tecnologia ela já existe no mercado há 30 anos. O olhar de como usar e como extrair essas informações que é o diferencial da Grendel. A gente vai falar de soja, produção de sementes. Eu posso ter o caminhão que colheu o soja, né? Aquele grão foi para uma sementeira,
ele vai esperar ser avaliado para ver se aquela semente tem potencial de virar uma semente para o próximo ano. Então existe uma série de testes que são feitos, que demoram pelo menos 24 horas, né, para essa tomada de decisão. Isso é o caminhão parado lá esperando, é a operação esperando para entender se internaliza ou não aquela carga, quais são os riscos que ela corre, baseado em análises, e boa parte desses métodos são subjetivos. Então, nessa tomada de decisão rápida, o caminhão chegou, ele fez a análise em menos de um minuto, ele já sabe se ele pode internalizar ou não aquele caminhão. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para todos esses elos do processo e garantir que aquilo que foi comprado lá foi o que foi vendido e produzido e vendido aqui, foi, né, comprado, armazenado, estocado aqui, foi preparado para ser mandado, eu consigo, né, em função disso, garantir toda essa rastreabilidade. Eu consigo ter uma empresa de tecnologia que desenvolve tecnologia para soja, para algodão, para milho. Ela vai lá na folha e fala, opa, isso aqui é uma variedade que eu produzi. Posso encostar, nesse caso, ele tem... A parte óptica foi configurada para que ele seja flexível na aplicação. Eu posso estar lendo uma folha por contato, eu posso estar lendo um grão numa bandeja, por exemplo. Aí eu vou fazer a leitura da amostra. Aí eu fiz a análise, uma vez que eu terminei a análise, eu consigo já ver aqui na tela qual foi o resultado daquilo que eu estou analisando, consigo já visualizar, se for o caso, o espectro, para ver se está dentro de um espectro padrão para aquele produto, ou simplesmente ter só o resultado aqui. A gente tem toda a parte de banco de dados, todo o sistema operacional rodando nele localmente, e se eu tiver cobertura de sinal GSM ou Wi-Fi, eu consigo conectar o equipamento em tempo real e essa informação indo para o cloud e o cara lá na mesa vendo o relatório, acompanhando que realmente eu estou fazendo as análises no campo. E fiz a análise, já tenho o resultado e já consigo tomar uma decisão em cima da informação que eu tenho no equipamento. Se a gente conseguir trazer tecnologias que minimizem essas incertezas, a gente vai gerar um impacto gigantesco. Aí eu não preciso aumentar a área produtiva. Eu preciso entender melhor qual que é o cenário que eu tenho disponível aqui e de que forma eu consigo trabalhar ele para produzir mais. Essa experiência do usuário, ela tem que ser cada vez mais intuitiva. Então, se eu tenho um equipamento que em 3 cliques eu consigo ter o resultado, esse é o nosso busco. E ainda brinco com a equipe, que a gente ainda tá... Não, 3 cliques é muito, cara. Vamos tentar puxar para 2, vamos tentar puxar para 1. A gente tem que conseguir reduzir isso ainda mais. Os americanos, eles mostraram lá nos anos 60, né, nessa região do norte da Califórnia, chamado Vale do Silício, que para você inovar com novas tecnologias, novos modelos de negócio e fazer realmente inovação de ruptura, você precisa de um conjunto de ingredientes, né? Você precisa de capital humano, você precisa de uma cultura empreendedora, um ecossistema formado e você precisa de uma indústria de banqueiros que financiam essa inovação. Então, que dão capital de longo prazo e que não só dá capital de longo prazo financeiro, mas que também arregaça a manga e está lá junto com os empreendedores complementando os skill sets que eles precisam. Sem essa indústria de banqueiros da inovação, que é o Venture Capital, é muito difícil fazer essas startups virarem como elas viraram em outras cadeias. A estatística de um fundo de Venture Capital, o racional, o apetite para risco, ele é muito diferente daquele apetite para risco de uma empresa grande, da área de novos negócios de uma empresa grande. Um fundo de Venture Capital deveria estar bem confortável com 50% de mortalidade dentro do portfólio. Qualquer diretor de novos negócios de multinacional que perca 50% dos projetos vai ser demitido, tá? Por que isso é importante? A gente gosta de empreendedores audaciosos, que estão com um sonho bem grande e, obviamente, com um sonho bem arriscado. Boa tarde, São Paulo. Agora são 17h45 e se você quer chegar em casa a tempo do jantar, é melhor sair agora. Tenho lembranças afetivas aí de 4, 5 anos de idade, na escola, de plantar alface, colher, levar para casa, ver minha mãe feliz de receber o produto. Então eu tenho essas lembranças que sempre eu achei super interessante, mas sempre morando na cidade, nunca tive essa conexão tão próxima.
a gente viu uma oportunidade de fazer algo completamente diferente do que o agro tradicional fazia. Para a mesma área produzida, a gente consegue fazer 170 vezes mais produtos por metro quadrado. Nós pegamos um ambiente que é possível controlar todas as variáveis. Temperatura, umidade, nível de CO2 e outros componentes, como toda a parte de nutrição da planta, então macro, micronutrientes, pH da água, então usamos um sistema de hidroponia que é muito mais eficiente para o que nós fazemos, e todos os outros fatores que a gente enxerga que trazem benefícios para essa planta. Quando a gente começou a pesquisar muito das soluções que existiam, do que estava sendo feito no mundo, o que eram pesquisas mais avançadas, a gente se deparou com essa ideia de fazendas verticais, ou seja, ambientes de cultivo dentro do ambiente urbano, que utilizava uma quantidade muito menor de recursos de terra. Essa é uma cadeia que tem uma quantidade de perdas, principalmente para a parte de folhas e ervas, extremamente alta. Então, quando a gente olha para o tradicional no campo, então a gente está falando uma perda em média de 35% dentro da fazenda. Muito por intempéries, pragas, realmente o produto ele sai dali, ele não cresce, ele não chega no momento correto. E o grande problema é, esse produto na hora que ele sai, ele não é bem cuidado da fazenda. Então depois da porteira até consumo, a gente está falando de mais 40% de perdas. Tá? Então esse é um produto que a seleção dele é muito visual. Então quando a gente chega no varejo, chega para consumir esse alimento, o que a gente faz? A gente pega, olha, se tem uma marca de inseto, se ele está amarelado porque tem alguma deficiência nutricional, se ele está oxidado, qualquer coisa, é um produto que a gente deixa de lado. Então você aumentando o shelf life, você entregando um produto visualmente perfeito, que é o que nós conseguimos entregar, você já elimina boa parte das perdas. Uma grande diferença do que nós fazemos em relação até outras empresas de fazendas verticais do mundo é o nosso background de engenharia. Nosso objetivo final é entender essa planta através de um modelo matemático. A gente tem uma assertividade, uma precisão do que está acontecendo ali dentro extremamente grande, que é algo que é impensável no campo. A população vai estar cada vez mais concentrada nas cidades. Quanto mais próximo e local for, melhor é, porque você reduz uma série de custos e impactos ambientais, principalmente com logística. Hoje, nós já economizamos 95% de água e 60% de fertilizantes por mesmo quilo produzido. Do outro lado, a gente elimina 100% o uso de defensivos agrícolas. É um produto que ele é extremamente necessário para a nossa cadeia, mas ele não gera valor para o consumidor. Então, se ele não gera valor e ele tem um custo para ser utilizado, e a gente consegue eliminar, não faz sentido nenhum a gente ter um uso desse tipo de produto para o nosso processo produtivo. Nós sabemos que, comparando com soluções que nós temos dados, nós somos os mais produtivos do mundo, hoje, em alface, por exemplo. Hoje, nós produzimos, nessa unidade aqui, cerca de 3 toneladas mês, numa área equivalente a 30 metros quadrados do campo. E agora nós estamos preparando para montar uma próxima unidade, que a gente vai pular para algo em torno de 30 toneladas mês de produção. Esta é a sertaneja mais ouvida do Brasil. Cuida, docinho. Pode chegar que tem informação, eu tenho que falar com você aqui. Olha que legal, ouvinte positiva. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. 45% dessa carne veio do Mato Grosso do Sul e aqui, ó, nosso estado, Goiás. Cada vez mais o mundo demanda saber de onde que vem o alimento, como que ele foi produzido, se é ambientalmente responsável, se é socialmente responsável. Mexer. Os brincos estão todos aí? Aqui, ó. Vambora. Pecuária, ela é talvez uma das únicas atividades que você vai ver nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Se você olhar o Brasil há 60 anos atrás, não se imaginava que o Brasil pudesse ser um país de pecuária, né? Porque a gente trazia animais normalmente europeus, né? E esses animais viam condições de quase 6 meses no ano sem chuva, né? E os animais eles encolhiam geração após geração. Com a entrada do zebu no Brasil, esses animais se espalharam e a gente começou a ter animais muito melhor adaptados ao que a gente vê aqui nas nossas condições, principalmente do Centro-Oeste, né? Que é onde a gente tem a maior volume de produção pecuária do Brasil hoje.
Brasil, ele é o primeiro rebanho comercial do mundo. Do ponto de vista de produção, os Estados Unidos produz mais que a gente é o maior exportador. Do ponto de vista de tecnificação, a pecuária ela é muito interessante, porque você tem propriedades pequenas tecnificadas e não tecnificadas, e você tem propriedades grandes tecnificadas e não tecnificadas. Então, quando você olha uma ferramenta tipo o iRancho, a gente tem clientes pagantes de 40 cabeças a 70 mil cabeças usando exatamente a mesma solução. Isso é muito difícil você ver em algum outro mercado, né? A gente mapeou as atividades básicas que acontecem dentro do curral e criou caixinhas dentro do iRancho, e o usuário, o pecuarista ou o gerente, arrastam essas caixinhas e conseguem compor essa atividade, esse protocolo, esse manejo do que vai acontecer no curral. E aí as combinações são múltiplas e infinitas, né? E toda vez que a gente tem que levar o animal para o curral, querendo ou não, a gente está gerando um pouco de estresse naquele animal, né? Então, idealmente, a gente compõe várias atividades naquele manejo para evitar uma nova ida no curral num curto espaço de tempo. Vamos mandar boi! Pode soltar! Peso 320. Pode ler o chip. Lido. Beleza, lote 2. Estamos em todos os estados do Brasil, Paraguai, Bolívia, México, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra. Hoje já existem consumidores que topariam pagar um pouco a mais pela carne que consomem em função de ter esses atributos de rastreabilidade do animal. E a gente está vendo uma evolução tecnológica extremamente rápida para buscar reduzir essa emissão da pecuária para patamares que tragam conforto para o nosso consumidor e para o nosso futuro, né? Obviamente. Posso soltar o gado? Vamos, manda vir. Vem. Beleza, lote 2. Fêmea, 50 meses. O Brasil, ele tem uma grande parte das suas pastagens degradadas. E a pastagem degradada a gente já sabe que emite mais metano. Então, o pecuarista que ele não se modernizar, ele não vai ter acesso a benefícios do pecuarista que se modernizou e ele vai eventualmente sair da atividade. Eu me sinto extremamente grato por ter chegado aonde nós chegamos, mas eu vejo que a gente nem arranhou a superfície ainda. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e nós temos uma responsabilidade muito grande com a pecuária do Brasil e mundial para apoiar nessa revolução sustentável da pecuária. Os números nossos são muito bons de crescimento e de ocupação do mercado internacional. O primeiro produto nosso é o suco de laranja, e a laranja, o suco de laranja, que o Brasil tem 75% do que o mundo importa vem do Brasil. Até 2030, dito pelos americanos, nós vamos ter 65% da soja comprada pelo mundo vem do Brasil. Terceiro produto é o açúcar, que nós temos 44% do que o mundo compra vem do Brasil. 1 em cada 3 frangos importados pelo mundo vem do Brasil. O quinto produto é o café, que a gente deve ter ao redor de 26%, 27% do que o mundo compra vem do Brasil. 1 em cada 4 bifes comprados pelo mundo vem do Brasil. E nós temos o sétimo, que é a celulose, também lidera. E até o final da década vamos passar os americanos no milho e no algodão. Então você está vendo aí, são 9 produtos que o Brasil até 2030 vai liderar no planeta, e alguns com liderança até preocupante para o planeta, porque praticamente metade do que eles compram está num lugar só. Acho que o salto agora é trazer mais agregação de valor, né? Então a gente cada vez mais, hoje a gente avançou muito na commodity, a gente agora precisa avançar nessa agregação de valor. Eu sou do tempo que eu pulverizava para matar lagarta no café. Eu parava o trator, dava alguns 10 passos para trás para ver se os bichinhos caíam. Se ele não caísse, eu dava, não tinha dúvida, eu dava meia volta e passava de novo. Aí quando ele cai, fala, tá com dor de barriga, né? Então, o que acontece? Hoje, o digital, a tecnologia permite o que você colocar, por exemplo, você está passando herbicida num campo de soja, você passa só onde tem mato. Como é que é isso? Através da leitura de clorofila, são câmeras, é IoT, é tecnologia, é muito software embarcado. A tecnologia veio para diminuir o gasto de combustível fóssil. Então você hoje trabalha com um trator, trabalha com 3 implementos, ele planta, aduba e gradeia ao mesmo tempo. Então você vai deixar de fazer 3 vezes o mesmo serviço, você vai deixar de usar 3 vezes o combustível. A tecnologia de ponta
ela já chegou em praticamente todos os grandes produtores rurais. Eles já têm acesso a tecnologias de ponta, seja dentro dos seus pulverizadores, dentro dos seus tratores, dentro do seu maquinário propriamente dito, mas ele ainda não utiliza a plenitude desses equipamentos, por incrível que pareça. Isso tem dois grandes problemas. Um problema básico de capacitação. Então você precisa ter pessoas que operem essas máquinas com uma qualificação tão alta quanto a tecnologia empregada nela. E o segundo, e mais preocupante no momento, é uma falta de conectividade. Muitos desses equipamentos modernos, com tecnologia embarcada, eles dependem da internet das coisas para funcionar. Eles detêm a tecnologia da internet das coisas e o território não detém a internet para rodar a internet das coisas. Então, a falta de conectividade em boa parte do mundo rural brasileiro é um desafio que tem que ser estudado e muito bem pensado para que a gente possa avançar cada vez mais. Eu sou uma produtora de pequena propriedade com grande resultado, mas eu não tenho a tecnologia que um grande produtor tem, porque ela não é viável. O custo-benefício dela, para mim, é muito caro, mas ela me ajudaria muito a produzir melhor, a produzir mais, a economizar, né, o custo de tudo isso. Só que ela é inviável para nós pequenos produtores pelos valores. A grande segmentação que existe no Brasil hoje é o produtor que tem tecnologia, tem acesso à tecnologia, e o produtor que não tem acesso à tecnologia. E esse é o grande público-alvo hoje da Embrapa. É conseguir levar a tecnologia, seja básica, seja intermediária, seja de ponta, para o produtor que hoje ainda não tem acesso. E é esse que a gente acredita que vai ser a nova revolução da agropecuária brasileira. É quando nós conseguimos reduzir o que nós chamamos de yield gap, o intervalo de tecnologia entre o produtor mais tecnificado e o menos tecnificado. Nem sempre é fácil casar esse conceito, esse desejo que está aqui com o nosso dia a dia. Você pega um cara que tem 120 mil hectares de lavoura e que há 20 anos faz lavoura e fala, não, agora você tem que fazer a integração da pecuária de lavoura. Ele vai quebrar, porque ele não sabe lidar com o gado. O que eu polemizo é que a gente tem que filtrar o desejo conceitual de uma certa premissa e traduzir ele em realidade. As pessoas, às vezes, direcionam a palavra sustentabilidade só do ponto de vista ambiental. Mas quando a gente fala sustentabilidade, é um tripé. É o sócio, é o econômico e o ambiental. O que o produtor precisa para desenvolver uma produção sustentável? A sustentabilidade que dê para ele econômica, ele tem um retorno do negócio. Social, ele ajude no desenvolvimento local, né, através da sua atividade, e também que os impactos ambientais sejam mais mitigados possíveis, né? O Brasil tem uma lei que é o Código Florestal, que regula o que de uma propriedade pode ser desmatado ou não. Você tem regiões do país que tem que preservar 20%, 35% e até 80% quando você vai para os biomas mais sensíveis. Então ali, o fazendeiro que tem título de terra, ele pode ter um desmatamento legal, autorizado dentro daquela cota que foi colocada para ele. O problema nosso principal hoje é o desmatamento ilegal, feito em áreas que não têm donos. O Brasil precisaria urgentemente resolver esse negócio de titulação de terra, porque se você não tem dono, você não tem nem quem punir. A gente sabe que é difícil, que a Amazônia é o tamanho da Europa, então você está aqui em Portugal, está acontecendo alguma coisa lá na Polônia, então é realmente complicado, mas tem que ter um foco importante, total nessa área, porque ela é, mais uma vez, o ponto fraco da nossa imagem internacional, é esse ponto aí. Se você hoje não produzir com sustentabilidade, você não tem como entregar. As empresas hoje elas estão precisando que você produza com sustentabilidade para poder comprar de você, porque a maioria exporta alguma coisa, uma parte do que eles compram. E as empresas internacionais eles estão exigindo o selo de sustentabilidade. Como produzir mais sem chegar a um colapso? A capacidade do planeta em se regenerar para garantir recursos naturais e bem-estar a todos. O Brasil, em relação ao mercado de carbono, é como a Arábia Saudita no mercado de petróleo. A projeção é que seremos uma potência mundial do setor. Todos sabem o potencial que temos aqui. O interessante disso tudo é que o carbono pode gerar emprego e ajudar a acelerar a economia enquanto deixa a floresta em pé, que é algo que interessa a todos.
partir do momento em que o mundo passa a considerar as emissões de gases de efeito estufa, a partir do desmatamento, da degradação, das mudanças de uso do solo, foi nesse momento em que o Brasil passa a estar no ranking de maiores emissores de gases de efeito estufa. Hoje o Brasil ocupa o 4º lugar. Olhando para isso, quais são as oportunidades para se trabalhar a mitigação, se não os incentivos financeiros, sobretudo, né? Assim se cria o mercado de créditos de carbono. Nós trabalhamos aqui na Amazônia com projetos de carbono de RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação. O que nós temos são empresas ou grupos que, com todas as suas atividades, geram essas emissões de gases de efeito estufa e, olhando para isso, na busca por neutralizar os seus impactos, né, eles buscam a compra de créditos de carbono. Então é uma forma de equilibrar aquilo que eles emitem com aquilo que a gente está mantendo ou sequestrando ou tirando da atmosfera. Os projetos de RED, eles trazem muito aclamado tripé da sustentabilidade, porque ali a gente tem a produção para o agronegócio, e tudo bem existir produção para o agronegócio, o mundo depende disso, o Brasil depende disso, a segurança alimentar está diretamente ligada ao potencial produtivo dessas áreas, seja para a agricultura, seja para a pecuária ou para a criação de outros tipos de animais. Mas além disso, aí você também pode ter o desenvolvimento de um projeto de carbono, seja naquela área que a gente chama de reserva legal, que é 80% da propriedade, ou num excedente à reserva legal. E aqui a gente tem mais uma justificativa para a manutenção dessa floresta em pé, que é a geração de renda. E para além disso, claro, o respeito a esses povos, o respeito a essas comunidades. O primeiro passo para trabalhar com projetos de carbono é fazer a prospecção de áreas. Uma vez identificadas, aí nós estabelecemos uma parceria com o proprietário de área. Nesse momento é onde a gente começa a mapear o território, a localidade onde aquela área está, a região, o entorno da área, né, a zona que pode ser zona do projeto. Qual é o perfil dessas comunidades? Ali a gente começa a traçar o perfil desses povos que podem ou não estar dentro ou ali próximos daquela área. A partir disso, nós estabelecemos que tipos de impactos o projeto pode gerar, impactos positivos líquidos que esse projeto pode estar gerando para aquelas pessoas. Eu cresci ao lado do meu pai sempre foi agricultor. Eu nunca imaginei, não, pô, se você desmatar, você vai perder sua água. Não, então a gente não tinha esse conhecimento. Hoje, os meus filhos já têm esse conhecimento, talvez até mais do que eu, tá entendendo? E aqui, as maiores demandas já identificadas da comunidade, elas são voltadas para a construção de uma escola e também para um apoio à geração de renda. Eles têm como principal atividade produtiva o plantio, o cultivo de pimenta de cheiro. A pimenta cheirosa, ela domina. Nós temos aí em torno de 35, 40 toneladas de pimenta toda semana saindo daqui da Serra do Sol. Temos bastante empregos indiretos, né? Porque quase todas as pessoas que têm seus barracões, ele precisa da mão de obra. As mães de famílias também são beneficiadas porque elas trabalham, prestam serviço, ganham sua diária. Esse processo com a comunidade, ele é nesse primeiro ano de construção coletiva e nos próximos anos de monitoramento participativo. Então a comunidade, ela diz como ela quer, como ela precisa ser beneficiada, como ela precisa ser impactada. O projeto desenvolve as ações e, ao longo desse tempo, a comunidade também continua se reunindo com a equipe do projeto para monitorar essas ações que estão acontecendo.
projetos de carbono, eles são, sobretudo, um plano para manter a floresta em pé, conhecer e monitorar a biodiversidade, gerar benefícios para as pessoas, respeitando os seus direitos e, sobretudo, garantir, claro, de alguma forma, mitigação das mudanças climáticas. Para mim, olhar para a Amazônia como um todo é mais do que olhar para essa riqueza da biodiversidade, é mais do que olhar para a manutenção de grande estoque de carbono, é mais do que olhar para a função de regulação do clima, é sobretudo olhar para uma casa. A Amazônia tem de tudo, ela tem plantas, das medicinais, aquelas comerciais, ela tem bichos, daqueles que podem ter essa exploração mais para o lado científico, ou para geração de conhecimento, ou para outros produtos, assim como aqueles que são fundamentais para a manutenção da floresta como um todo, né, como dispersores, por exemplo, de sementes. Mas ela tem um componente muito especial, que é gente. Ela tem gente morando dentro dela. Como acreana, o sentimento que eu tenho, sobretudo, é de pertencimento. E dentro desse sentimento, uma imensa alegria em fazer parte de projetos que corroboram para a manutenção da floresta em pé, a conservação da biodiversidade, a geração de conhecimento científico, entendendo que para respeitar e para atender as necessidades a gente precisa conhecer, mas, sobretudo, gerando benefícios, gerando impacto na vida de pessoas. Pessoas que muitas vezes são guardiões dessa floresta. Pessoas que encontram nessa floresta, além de um lar, a fonte de alimento, sobretudo. O Brasil tem 90% da biodiversidade do planeta, né? E a biodiversidade ela é fundamental no controle biológico e na fertilidade do solo para você pegar instrumentos, agentes biológicos da natureza e reestabelecer o equilíbrio dentro da fazenda, né? É bioetanol, é biometano, é bioeletricidade, é biodiesel. Esse crescimento mundial encontra hoje no Brasil a principal plataforma para suprimento. Sem geração de renda não tem distribuição sustentável de renda. E o agro é o nosso gerador de renda e o mundo está pedindo para que a gente faça mais geração de renda. Isso que é fantástico, né? Estamos num momento de descarbonização do planeta, tentando encontrar fontes alternativas de energia, mas talvez a grande energia que sem ela não seria possível as outras, seria a energia humana. Eu acho que esse vai ser a grande transformação que nós vamos ter dentro do campo, no papel do jovem rural, cada vez mais conectado, cada vez mais antenado com as novidades da sociedade e aplicando as melhores tecnologias de ponta na sua propriedade rural. Esses pequenos e médios produtores rurais vão ser cada vez mais estimulados e capacitados por esses jovens que estão voltando a ter o orgulho de ser do mato, de ser caipira, de ter o R puxado e de bater no peito e falar: eu sou do agro. Vamos de mãos dadas que o projeto vai acontecer e a gente tem muita coisa boa para fazer, sobretudo no território. Eu sou maranhense e nasci em Manaus. Tá bom. Você é um vídeo. Gosta muito daqui? Gosto muito. Eu gosto dos dois lugares. E quando eu abraço o papai, eu abraço tanto que eu quase amo o papai. Tava com saudade? Tava. Muito. Ele é tudo pra mim. Show, João. Obrigado.